Retomando agora os exercícios, tá? Já substituímos aqui o delete, né, pelo delete lá do nosso data. Não vai ficar, ele não está agregando muito valor agora, mas em exercícios futuros vocês vão ver que isso vai nos ajudar bastante aqui, tá? A forma como a gente fez. E agora, deixa só eu fazer um teste rápido aqui da minha aplicação. Vou até fazer uma coisa mais preguiçosa, né, como eu falei ali para vocês em outro vídeo. Vou chamar aqui de Communication Equipment. Então vejam, né? Uma coisa também legal. O Software Equipment, ele é a categoria 1, tá? Se eu clicar aqui, a gente vai conseguir ver que ele é a categoria 1. O Hardware é a categoria 2. E o Communication Equipment é a 3. Não, ele é a 4. Por quê? Porque o outro que eu criei e a gente apagou, ele era a 3 e a gente apagou. Então, ele é alfanumérico, né? Essa questão de chaves, ou seja, daquele identificador numérico, ele é alfanumérico, mas quando você apaga, né, ele perde esse código inicial aqui para você, tá? Essas chaves da plataforma, elas são incrementais, mas quando você apaga, ele não recupera, não pega o último código, né, não pega o maior mais um, tá? Então, existe esse controle, esse é um controle que é feito lá por baixo pelo SQL Server também, ele ajuda a fazer isso daí. O Oracle, né, a base de dados, dependendo do que você usar. Então, você tem que ter isso aqui em atenção, tá? Vou pegar aqui o Category List, vou fazer o Com Equipment, apagar e apagou. Funcionou perfeitamente, tal como foi o outro da outra forma lá. Ok? Eu vou apagar agora, vou apagar não, desculpa, eu vou fechar aqui a janela, só para a gente fazer aqui uma brincadeira, tá? Imagina o seguinte, tá? Que eu, nessa tela aqui, mas vamos imaginar que eu tenho aqui lógica que mostra para o usuário A um conjunto de linhas de equipamentos, mas o usuário B ele tem acesso somente a outros equipamentos e outras categorias, tá? Então imagina que eu segreguei isso e teria lógica aqui para mostrar. Para o Rafael eu tenho um conjunto de dados que eu mostro e para o John eu tenho um outro conjunto de dados que eu mostro, tá? Mas aí o John, que tem acesso ao software, mas não tem acesso ao hardware, ele quer dar uma despertinho e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai lá na URL e vê assim, bom, apesar de não mostrar na lista lá para mim, se eu tentar fazer isso aqui, eu vou conseguir acessar? Vou. Eu consegui acessar o Category ID 2. Então, é óbvio, né? Eu posso também fazer uma validação, mas o básico do básico, que ou seja, essa manipulação da lista para você conseguir acessar, né, esses objetos, eu estou deixando aqui uma potencial falha de segurança. Óbvio, num cenário crítico, tá? Quando eu entro nessa tela aqui, eu teria que fazer um check, uma verificação novamente para saber se ele tem acesso ou não, tá? Então, mas aqui eu não fiz, mas o que a gente pode fazer que é o mínimo e que daí já ajuda vocês a protegerem essa questão do usuário tentar manipular o link, a URL e acessar coisas que não deveria, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? E a gente já fez um pedaço disso quando a gente criou, tá? Esse cara aqui que é o Access Key, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu criar uma categoria nova, lá pela minha ação ele vai passar pelo core, por acaso aqui não passa pelo core, mas já passa pelo data, né? E até vamos ver aqui se isso já está correto. Category Save, ele já chama, ok, perfeito, o Data Category Creator Update. Então, quando ele chamar esse cara aqui, ele vai injetar uma chavezinha, uma access key, como a gente chama, tá? Lá na minha categoria nova que eu criei, tá? Então, até vamos fazer isso daqui para a gente já... Aliás, vamos deixar já algumas categorias criadas novas para ter lá essa chave. Por que você está falando de criar categoria nova, Rafael? Porque a categoria hardware e software, salvo erro, quando a gente criou elas, não tinha essa lógica e nem esse campo aqui, tá? Que é o Access Key. Nem esses campos de controle. Então, como elas já tinham sido criadas antes, elas não foram alimentadas. No próximo exercício eu vou ensinar vocês como é que a gente daí alimenta essas tabelas, né, para elas ficarem todas com aquela Access Key preenchida, tá? Eu vou ensinar isso daí para vocês. Mas, só para exemplificar aqui agora e facilitar, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar umas categorias novas. Vamos criar na mão mesmo. Vou criar uma categoria chamada Cable Category. Vou colocar aqui Cable Category.
e vou criar uma nova chamada Light Category. Perfeito. Essas duas categorias que eu acabei de criar, Cable e a Light, já tem, tá? Então essa daqui, ela já tem lá aquele Access Key registrado. Como é que eu vou provar isso, tá, para vocês e como é que a gente vai implementar aqui aquele pedaço de segurança para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Quando eu clico aqui, eu vou para outra tela e eu navego para outra tela dizendo, olha, Category Detail, eu quero nesse momento editar a Category ID 5. Quando eu clico aqui, eu digo Category Detail, eu quero editar a Category ID 6. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o link de uma para outra para não passar mais o ID, mas sim passar agora por parâmetro o Access Key, tá? Para vocês verem. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vou apagar esse cara aqui. Vou adicionar no Category Detail uma coisa chamada Access Key. Perfeito, tá? Vou lá no Category List. Ele já está quebrado aqui porque ele está dizendo, pô, você está linkando lá para o outro lado. Desculpa. Cliquei aqui, cliquei no link. Vou só ganhar um pouquinho mais de espaço aqui para vocês verem, tá? Cliquei aqui, cliquei no link. Então, Rafa, você estava passando esse Category ID, não é mais isso que você quer passar o quê? O Access Key? Então ele está aqui, perfeito. Passei o Access Key lá para dentro. Ok. Ainda o meu código aqui está quebrado, por quê? Porque nessa parte aqui eu já tenho isso semi-resolvido, aliás, né? Aqui também eu tenho que fazer uma mudança, que é, não passo mais no Identifier, e sim passo aspa dupla, né? Ou aspas, né? Como, enfim, pode ser conhecido. Perfeito, na listagem eu já resolvi tudo. Agora vamos lá para o Category Detail. Então, qual que é a essência aqui? Eu entro na Category Detail, informando qual que é a chave que eu quero acessar, executo uma consulta no meu Preparation, dizendo, por favor, vai na base de dados e busca o registro da category daquela chave. Antes a gente buscava por Category ID, agora eu vou buscar por category.accesskey igual a Access Key que eu passei por parâmetro, que nada mais é do que essa Access Key aqui, tá? Então, perfeito. Dessa forma aqui, eu já vou conseguir fazer esse filtro, tá? Então, obviamente, de forma explicando aqui para vocês, né? Leva alguns minutos para fazer isso, mas se fosse para a gente executar sem explicar nada, né? Simplesmente programar naquele nível veloz e furioso, com certeza seria muito mais rápido, né? Tipo, é uma questão de segundos para você fazer essa alteração, tá? Então, beleza, já publiquei lá. Se a gente vier aqui ver agora a Category List, vamos pegar a Cable Category, tá? E olha só o que aconteceu. Ao invés de eu clicar e ele ir lá por ID igual a tal, ele está passando o Access Key. E vejam só, gente, o Access Key é um negócio muito mais complexo de se decifrar e de alguém tentar quebrar e manipular e ficar fazendo tentativas de acesso, tá? Então, Cable Category ficou legal, o Light Category também é uma Access Key diferente, né? Vejam, esse código que a gente tem aqui, tá? Que é a Access Key. E para um usuário tentar quebrar isso daqui, é muito mais difícil, né? Dele fazer. Obviamente, gente, se a gente tiver uma aplicação corporativa, né? A gente tem que fazer uma validação mais forte. Se imagina que é um dado que mexe com transação bancária, monetário, que vai enviar dinheiro para alguém, sei lá. Eu criaria daí uma coisa, uma validação também lá no Preparation para saber se ele tem acesso àquele Access Key, tá? Mas dessa forma aqui, você já está reduzindo drasticamente a chance do usuário tentar manipular e chegar num registro que não poderia chegar. E ainda mais, uma auditoria de segurança, tá? Se ela bater aqui, a chance dela penetrar e tentar fazer alguma coisa no seu sistema é muito, muito menor. Então, de quebra, a gente já deu uma super dica aqui para vocês, tá? Agora, olha o problema que a gente tem aqui, que é o quê? Dados antigos. Quando você começar uma aplicação nova, se você já criar isso aqui do zero, você não vai ter esses dados sujos, tá? Mas olha só o que está acontecendo aqui. Se eu clicar em software, ele mostra software. Se eu clicar em hardware, ele mostra software também. Por quê? Esses dois registros, eles não têm Access Key, porque a gente tinha criado eles antes, tá? Então, o que eu vou fazer agora? E aí, pô, então, mas por que ele está mostrando o errado, Rafa? Tá?
Por quê? Porque quando ele entrar naquela query lá, lembre que eu estou passando access key vazio, ou seja, não tem nada. Quando eu entrar nessa query aqui e filtrar por access key igual a vazio, quais são os registros que eu tenho na minha tabela da base de dados cujo access key igual a vazio? Software e hardware. Porque se eles não existem, se eles estão em branco, né, eles vão entrar naquela query ali. Então, o que está acontecendo? Ele está trazendo, quando eu entro em software ou hardware, ele pega o primeiro registro e mostra para o usuário lá, que é justamente o software aqui para vocês verem, tá? Então, deixamos uma falha aqui, foi uma falha propositada, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente inicializa, né, faz essa injeção de dados para esse caso de uso ou para outros casos de uso, como é que eu faço rotinas de injeção de dados na minha aplicação, tá? De novo, tem várias formas, mas eu vou mostrar uma delas para vocês, para ajudar vocês, tá bom? Encontro vocês lá no próximo vídeo, até já!